parabéns pelo espaço, uma igreja muito acolhedora, muito aconchegante. Nós teremos uma conversa muito profunda, muito importante ao longo desse dia, tá bom? Eu vou começar a minha primeira parte, vou falar sobre um tema chamado perda de sentido. Eu vou trabalhar um pouquinho como que às vezes a igreja ela perde o sentido existencial dela. Às vezes nós estamos numa crise existencial, aí parafraseando o Viktor Frankl, né? E depois eu vou apresentar o Ministério Amizades Verdadeiras, tá ok? Que é o ministério que eu sou diretor, que trabalha com a sexualidade humana. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que nós trabalhamos, o que nós fazemos, como que nós pensamos, as pessoas que nós temos ajudado. À tarde eu vou entrar numa parte mais científica, tá ok? Eu vou ir a fundo aí na questão da atração pelo mesmo sexo, a questão transgênero e várias outras questões, as possíveis causas para tudo isso, como lidar, o que fazer, o que não fazer e as necessidades profundas que essas pessoas têm, tá ok? E como a gente faz para ser uma rede de apoio para salvar pessoas e não para espantar pessoas da igreja. Porque nós fomos levantados como igreja para poder salvar pessoas, amém? Então tá bom, pode colocar por favor, perda de sentido, aí já está aqui, ótimo, deixa eu ligar aqui e vamos pensar no seguinte, por que sofremos e não estamos salvando pessoas? O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas, sabiam disso? Né? Mais ansiosas, e a ansiedade não trabalhada, a ansiedade não tratada, ela vai desembocar em outras coisas, geralmente depressão, tá? Então, nós somos um país com várias doenças emocionais, doenças psicossomáticas, psicopatologias e por aí vai, tá bom? Isto reflete também na igreja, tá? A igreja também reflete isso, porque nós estamos no mundo, só que não deveria refletir como acontece aí fora. E vocês vão entender por quê, tá bom? Isso acontece porque muitas vezes nós estamos perdendo o nosso sentido. E a minha fala aqui vai ser para a gente voltar a encontrar esse sentido, tá ok? Olha aqui, Viktor Frankl foi um homem, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, ele foi um psiquiatra que ficou em 4 campos de concentração, tá? Passou por Auschwitz, já estive em Auschwitz 3 vezes, minha ascendência é polonesa, né? Então, conheci bem o lugar. Horrível, mas precisa ser conhecido, para que nunca mais aconteça o que aconteceu lá. E quando ele passou nesses 4 campos de concentração, ele começou a repensar o sentido da vida, o sentido da existência. Ele é da terceira escola da psicanálise, e ele diz que Freud, ele trabalhou a primeira escola psicanalítica, que dizia que o homem busca o prazer, a grande busca do homem é pelo prazer. Depois vem Adler, que é a segunda escola psicanalítica, que vai dizer que o homem busca o poder. E ele diz que não, nem o prazer, nem o poder. O homem precisa de um sentido de existência. Quando o homem não encontra esse sentido existencial, ele vai buscar o prazer ou o poder. Tá? Então, quando a gente vê alguns políticos hoje, a busca deles por poder, por dominar, por conquistar, revela uma falta de sentido profunda que eles têm, existencial, tá ok? Ele escreveu um livro muito famoso chamado Em Busca de Sentido, é um livro que precisa ser lido, conhecido, né? E no qual ele conta a história dele nos campos de concentração e como que ele formulou a logoterapia, que é a teoria da psicologia, né? A escola da psicologia que trabalha a teoria fundada por ele, tá bom? A logoterapia é a busca pelo sentido. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Nada nos dá mais força, resistência para suportar os problemas do que ter o sentido de uma missão na vida. Nada faz isso melhor do que a gente ter um sentido pelo qual viver. Tá? Olha essa outra frase dele. Se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Hoje nós estamos na época das pessoas que vivem para si mesmas. Todo mundo se fecha em casa, São Paulo não é diferente, tá? Daqui. Todo mundo se fecha em casa, todo mundo fica ali no seu apartamento. Uma senhora na Inglaterra foi encontrada depois de 3 anos morta, com a televisão ligada,
tá? Porque as pessoas cada vez se trancam mais, as pessoas não se falam, cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um em busca do dinheiro, cada um em busca do prazer, e todo mundo muito isolado. É uma das teorias que explica por que existe grande ansiedade no mundo hoje, o grande isolamento que nós estamos vivendo. As pessoas estão sem sentido, né? Olha que interessante. Pode ir para a próxima, por favor? A próxima tela. Acho que o meu aqui, não sei se acabou a pilha. Ah, voltou. Perfeito. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Nunca nós tivemos os meios para poder viver melhor. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, não é? Várias tecnologias em tudo, em carro, em máquina, em bem-estar, em ar-condicionado, em medicação, mas nunca as pessoas estiveram tão vazias, porque elas nunca estiveram tão sem sentido. O mundo está se separando de Deus, o mundo está se distanciando de Deus, e as coisas que antes seguravam a humanidade, elas não estão mais conseguindo fazer isso. O mundo sem Deus é um mundo sem sentido, daí vem o sofrimento da humanidade, e nós podemos estar sofrendo juntos também, né? Desejar a todas as nações, página 330. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver dissipadas as perplexidades e uma estrada plana diante dos seus pés. Alguém nessa manhã gostaria de ver dissipadas as suas perplexidades? Levanta a mão para eu poder ver. Alguém gostaria de ver? Eu também queria ver, né? Qual que é a solução, qual que é a saída? Tornar o serviço e honra para Deus o supremo objetivo. Se você está sem sentido nessa manhã, se você tem um vazio existencial, essa expressão é do Viktor Frankl, né? O vazio existencial, é porque talvez não, eu tenho certeza absoluta, é porque nós não tornamos o objetivo de servir a Deus o supremo objetivo da nossa vida. Nós temos um vazio, que nada vai preencher. As coisas podem dar um prazer passageiro. A droga dá um prazer passageiro, adquirir um novo carro dá um prazer passageiro. Depois de um mês, tudo volta ao normal. Quando a gente coloca a cabeça na cama, tudo volta ao normal. Isso é muito importante. O que será que nos preenche? Por que nós perdemos o sentido? E eu quero compartilhar com vocês que muitas vezes nós perdemos o sentido como igreja. É muito bom estarmos aqui sábado de manhã, muitas igrejas se reúnem domingo à noite, ou domingo de manhã, outras igrejas se reúnem quarta-feira, no culto de oração, né? É muito gostoso, mas nós existimos para algo além do encontro social, porque outras instituições fazem encontro social. O hotel que eu estou, sentei na mesa para tomar café da manhã agora com um casal, né, de mineiros, e a gente comentando, conversando. Por que vocês gostam de vir aqui? Porque tem a praia, tem um convento, né, que eu quero conhecer também. Vários idosos ali convivendo, sorrindo, brincando. Várias outras coisas permitem o convívio social. E muito bem, nós não estamos aqui só pelo convívio social, nós estamos aqui para algo além de nós mesmos. Querem ver? Olha aqui, nós vamos para o... E eu quero compartilhar com vocês, por que será que nós perdemos um motivo como igreja? Sabe por que nós perdemos um motivo como igreja? Aí a igreja pode passar a ser um clube social. Mas sabe que vai... Mas Flávio, não é bom? É e não. Ela também deveria ser algo social, mas nós temos algo a mais. Se nós não entendermos esse algo a mais, sabe o que vai acontecer conosco? Pelo Espírito de Profecia, nós vamos perder o interesse e a gente sai daqui. E outras pessoas entram, que estão sedentas lá fora. Entram para terminar a obra de Deus. Porque o nosso objetivo não é ficar em um clube. O nosso objetivo é salvar pessoas, salvar vidas que estão lá fora. E às vezes nós nos encastelamos aqui dentro. E eu quero compartilhar com vocês 3 motivos pelos quais nós podemos perder nosso sentido como igreja, tá bom? O primeiro motivo é porque nós não conhecemos o amor de Deus profundamente. Como é que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas se eu não fui impactado por Ele? Como é que eu vou falar do poder dele se eu não conheço esse poder? Como que eu vou levar alguma boa nova se eu não tenho a menor ideia de que é essa boa nova? Se ela é teórica para mim, se ela não é prática, né?
E eu queria compartilhar com vocês que nós podemos desenvolver uma amizade profunda com Deus. Olha aqui, Caminho a Cristo, página 100. Exponde continuamente ao Senhor as vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. A nossa oração ela é muito de pedir, não é? A gente pede, mas a gente não expõe para Deus as nossas aflições, as nossas alegrias. Nós precisávamos andar o dia todo conversando com Ele. Esse é o sentido bíblico da oração contínua que é falada. É conversando com Ele o tempo todo. Senhor, eu sinto medo. Hoje eu queria conversar com o Senhor para dizer o que aconteceu no meu dia. Eu senti medo, eu senti vergonha a tal momento do dia. E eu quero aqui me expor, falar para você que eu estou sentindo uma angústia, estou sentindo uma tristeza. Vamos conversar? Isso é conhecer Deus, é desenvolver amizade com Ele. E não só pedir. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que o possa resolver. Precisamos desenvolver uma amizade com Cristo. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma atormentará a alma, sem nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada pelo nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Deus se preocupa conosco. Deus diz o seguinte: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra, porque Ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. Para Deus é como se existisse só você. E ninguém mais. Tamanha intimidade que Ele quer ter conosco. Mas muitas vezes nós não temos essa intimidade, porque nós não o conhecemos, porque nós não tiramos tempo com Ele. Aqui tem vários exemplos do amor de Deus, a paciência e o amor de Deus. Eu vou pensar com vocês um só, tá bom? Eu quero pedir para que vocês abram o livro de Marcos, capítulo 16. E eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe que eu passei a vida toda e não havia percebido, depois de ler várias vezes a Bíblia. Marcos capítulo 16, 1-8, para a gente entender como é profundo o amor de Deus. E a gente ter aí um vislumbre do quanto Ele se preocupa e o quanto que Ele investe em nós, não é? Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo, tá bom? Quando o sábado passou, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, trouxeram especiarias e elas trouxeram especiarias para poder cuidar do corpo de Cristo, né? Me fugiu a palavra aqui, eu estou traduzindo aqui uma Bíblia. O que elas foram fazer? Embalsamá-lo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E era cedo no primeiro dia da semana, quando o sol já tinha raiado, e elas foram para a tumba, e elas estavam dizendo uma para a outra: quem vai tirar essa pedra grande da entrada da tumba? E olhando, elas viram que a pedra já havia sido tirada, e era uma pedra muito larga. Elas entraram na tumba, elas viram um jovem homem sentado do lado direito, vestido com uma roupa branca, e elas ficaram alarmadas, e ele disse para elas: não vos alarmeis, vocês buscam Jesus que foi crucificado, ele ressurgiu e não está aqui. Veja o lugar onde o colocaram, mas vão, diga aos discípulos e a Pedro, que ele está indo diante a Galileia. Trivial, né? O que tem aqui de interessante? Um detalhe que a gente deixa passar. Jesus, ele falou, ele ressuscitou, o anjo falou, ele ressuscitou, vão que ele vai encontrar com vocês na Galileia, diga aos discípulos, mas diga a quem em especial? A Pedro. Vocês têm ideia por que ele falou isso? Diga a Pedro, porque Pedro estava muito mal, porque Pedro havia traído Jesus, ele se arrependeu, mas ele não tinha certeza se ele seria aceito, e Jesus, naquele tumulto todo, naquele momento de grande sofrimento, ele parou para pensar, enviou um anjo para dizer, para aliviar o coração de quem? De Pedro.
que o havia traído. Olha como Deus se preocupa com cada um de nós, amém? Ele sabia que Pedro estava em angústia. E, num exercício tremendo de se preocupar com o outro, ele deixou de pensar quantas coisas que ele tinha para resolver. Ele falou: Pedro está em sofrimento, eu preciso aliviá-lo. E aquela mensagem chegou para ele e trouxe grande alívio para Pedro. Deus é tremendo, Ele cuida de nós. Aqui também, como Deus trabalhou com Nabucodonosor, uma maneira tremenda. Deus mostrava um poder tremendo, revelava sonho. Nabucodonosor dizia: Deus de Daniel é tremendo, é grande. Daí lá em Daniel 3, Nabucodonosor cai na história da fornalha. Daí Jesus anda ali no meio da fornalha. Nabucodonosor fala: Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus de Daniel é grandioso. Depois ele cai de novo. Passa finalmente 7 anos com uma doença chamada licantropia psiquiátrica, tem muito a ver com maus cuidados com o corpo, tá? Ele passa 7 anos ali pastando, perde a consciência. E aí ele se entrega totalmente a Deus. O Espírito de profecia diz que Nabucodonosor estará entre os salvos, amém? Deus se preocupa muito conosco. Ele vai atrás de nós, como se só existíssemos cada um de nós. Amém por isso? Se nós não conhecermos esse amor, nós não vamos proclamar quem Deus é, e nós perdemos nosso sentido de existência. O segundo motivo pelo qual nós podemos perder nosso sentido como igreja: nós não nos entregamos a Deus. Se eu não conheço o amor dele, eu não vou me entregar para ele, porque como que eu vou me entregar para alguém que eu não conheço? Não faz sentido, né? Essa citação, a gente poderia escrever na sala de casa, no quarto, leva para você poder, dentro do livro, tá? Quando você estiver no ônibus, no metrô, não sei, viajando, leia várias vezes ao longo do dia essa citação. Olha o que ela diz aqui: muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto. Existe alguém aqui ansioso e inquieto? Porque receiam confiar-se a Deus, não se entregam completamente a Ele. Por quê? Por que nós não nos entregamos completamente a Deus? Porque nós temos medo, temor das consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizer essa entrega, não pode encontrar o quê? Paz. Enquanto nós não nos entregarmos a Deus totalmente, nós não vamos ter paz. E por que nós não nos entregamos? Porque nós temos medo do que Deus pode pedir. E eu tenho certeza que cada um de nós nessa manhã sabemos muito bem o medo que nós temos do que Deus pode pedir para mim e para você. Ele pode pedir para que a gente abandone um ídolo. Ele pode pedir para que a gente abandone um pecado específico. Ele pode pedir para que a gente se entregue totalmente a Ele, deixe de ter medo, pare de depender das pessoas, de alguém especial. Mas enquanto nós não fizermos essa entrega, nós não podemos ter paz. Não é? Isso é muito profundo. E aí nós perdemos o nosso sentido de existência. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz que nós temos que ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é morrer para si mesmo, não é? E se entregar totalmente a Deus. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter paz. Eu quero só lembrar para vocês a história aqui do jovem rico, né? O jovem rico chegou para Jesus, ele chegou para Jesus e perguntou: o que eu faço para ser salvo? Jesus falou: vai e vende tudo. Jesus sabia o que ele tinha que entregar, o que estava separando ele da entrega total. Ele aceitou? Não. Daí a gente tem a história de Abraão também, pai da fé, depois que passou por essa experiência. Abraão tinha alguns probleminhas de fé. Vocês lembram qual que era o probleminha dele? Por 2 vezes ele mentiu dizendo que a esposa era irmã. Era minha irmã, mas ele sabia que estava mentindo. Tá? Sabia muito bem. Contando a história pela metade. Ele não tinha uma entrega total com Deus. Aí Deus resolveu. Ele pediu uma vez, não pediu? Quero conhecer o amor de Deus. Ele não pediu? Deus falou: então você vai conhecer. Deus pediu o quê? Que ele entregasse o seu próprio filho.
Aí ele conheceu o amor de Deus. Com essa história, pela angústia que ele passou. Eu quero dizer para vocês e para mim nessa manhã, que quando nós pedimos para Deus para conhecer, nós vamos passar por uma grande angústia, tá? Porque Ele vai arrancar aquilo que está nos separando dEle, e vai doer. Mas nós teremos a paz completa, amém? Não tenhamos medo do que Deus vai pedir para nós, porque o mesmo Deus que vai pedir para nós, Ele vai dar a solução. Qual foi a solução que Ele deu para Abraão? Apareceu o que ali? Um cordeiro. Se você achar que vai ser impossível entregar o que está te separando de Deus, Ele vai te dar a solução. Não tenhamos medo, amém? Nós não podemos ter medo. E eu quero terminar dizendo para vocês aqui, nessa primeira parte, que se nós não conhecemos Deus, se nós não nos entregamos a Ele, nós não demonstramos o amor dEle para as pessoas. E aí, quando nós não demonstramos o amor, nós perdemos o nosso sentido. Eu queria que vocês fossem comigo, rapidamente, para o livro de João. Eu não vou ler toda a história por conta do tempo, mas eu quero só lembrar com vocês, João capítulo 4. Abre lá. Aqui vai contar a história da mulher samaritana. Diz aí, a partir do versículo 2, que Jesus, ele tinha que passar, ele estava vindo de um lugar, tinha que ir até a Galileia, e ele tinha que passar por Samaria. Quando a gente pega o mapa para ver, Samaria não tem nada a ver com o lugar que ele estava passando. Ele quis passar em Samaria. E sabe por quê? Aqui conta a história da mulher do poço, que a gente conhece muito bem. Por que ele quis passar em Samaria? Porque ele queria encontrar uma pessoa que tinha uma luta na sua vida, inclusive na sua vida sexual. Jesus se envolvia com pessoas que tinham lutas na sua vida sexual. Lembra da mulher adúltera? Que estava sendo condenada? Ele se envolvia, ele se importava. Só que ele não chegava para poder mostrar o dedo e falar que a pessoa era pecadora. Como é que ele trabalhou com a mulher do poço de Jacó? Vocês lembram da história? A mulher chegou lá meio-dia, muito calor, ninguém ia buscar água nesse horário. A mulher foi porque ela queria ficar escondida, não queria falar com ninguém. E Jesus quebrou barreiras culturais. Jesus quebrou os parâmetros culturais. Para ele isso não importa. Sabe o que importa para ele? Salvar pessoas. Ele pediu o que para aquela mulher? Água. Como se ele não pudesse fazer um copo de água, né? Ele pediu para ela. O Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações, diz que confiança gera confiança. Ele, judeu, pela roupa, ela percebeu na hora que ele é judeu, pelo sotaque também, que ele era judeu, e ele era um homem. Homem não falava com mulher. E judeu não falava com? Ele quebrou todos os protótipos culturais da época. Porque ele queria salvar aquela mulher, que estava com problemas também na área sexual. E como é que ele chegou? Ele chegou falando para ela, você é uma pecadora, você é uma pessoa que não vai ganhar o céu, você é uma pessoa que está fora da lei, você... O que ele fez para ela? Ofereceu algo melhor. O que Jesus ofereceu para ela? Uma água da vida. Ele não foi chegando apontando o pecado dela. Jesus desviou quilômetros para levar algo de bom para uma mulher que tinha problema na sua sexualidade. Louvado seja o nome dele por isso. Ele se preocupa com todas as questões da sociedade. E o Espírito de Profecia diz que aquela mulher fez um trabalho maior do que os discípulos, porque a cidade toda conheceu Jesus. Amém? Ele não chegou apontando o dedo, ele falou, eu quero te oferecer algo melhor. Você quer? Ela quis e ela recebeu. E teve uma grande transformação. Pode ir para a segunda apresentação, por gentileza? Ministério Amizades Verdadeiras. Eu quero compartilhar um pouco com vocês o que é o Ministério Amizades Verdadeiras, o que nós temos feito, qual que é a nossa ideia, como que nós trabalhamos, né? O Ministério Amizades Verdadeiras é um ministério que surgiu em 2015 na Igreja Central Paulistana. É um ministério que trabalha com questões da sexualidade humana.
tá? Nós trabalhamos com ideologia de gênero, entender o que é isso, por que isso acontece, como que a gente trabalha com adolescentes, com jovens, como entender essa questão. Nós trabalhamos com questões da atração pelo mesmo sexo, da homossexualidade, a questão transgênero, não é? Como auxiliar pessoas que têm luta nessas áreas, o que fazer, o que não fazer. Nós damos apoio a pais que têm filhos que têm essas questões e estão precisando de auxílio dentro da igreja e não sabem como lidar com essas questões e muitas mais. O objetivo do ministério não é trazer nenhum tipo de cura gay, né? O objetivo do ministério é simplesmente trabalhar com pessoas que têm uma cosmovisão bíblica, que querem fazer a vontade de Deus e sentem a atração pelo mesmo sexo e precisam de uma orientação de como viver, como lidar com essa situação. O objetivo do ministério é mostrar para jovens e adolescentes o porquê Deus diz o que diz sobre a sexualidade humana, não é? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides para a gente aprofundar um pouquinho. Então, esse aqui é o Ministério Amizades Verdadeiras, né, o nosso logo. Nós temos um site na igreja, aqui vocês conseguem entrar no nosso site. Desde o ano passado, nós passamos para a Associação Paulistana, tá? Então, hoje nós somos um Ministério da Igreja Adventista, nós não somos um ministério paralelo, ele está dentro da Associação Paulistana, nós estamos dentro do Departamento de Lar e Família, tá bom? Daquela associação. Nós já fizemos treinamento na divisão sul-americana, nós já estivemos em alguns outros países, Estados Unidos, Espanha, divulgando o ministério, e hoje o ministério atende, né, 14 países, tá, que fazem parte do ministério. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho o que nós fazemos, né? Então, é um ministério ligado à igreja e temos como foco pessoas com atração pelo mesmo sexo, mas também outras questões relacionadas à sexualidade humana. Ideologia de gênero, né? Eu vou trabalhar mais a fundo à tarde vou mostrar para vocês vídeos, vai ser algo bem dinâmico, muito interessante, tá bom? Você não pode faltar, cancela o que você tinha que fazer, o momento é esse, tá ok? Às 16 horas. Vamos falar também um pouquinho mais sobre ideologia. E qual que é o objetivo? Que as pessoas estejam bem consigo mesmas, bem com Deus e bem com os outros, fazendo a vontade de Deus, tá? Esse é nosso objetivo no Ministério Amizades Verdadeiras. Nossas áreas de atuação, nós trabalhamos com pais que têm filhos com atração pelo mesmo sexo, filhos com a questão trans, adolescentes que querem mudar de gênero, que querem mudar para o nome social. Nós estamos vivendo um boom nessa questão. Então, a gente ajuda a entender o que acontece, por que isso acontece, como trabalhar, o que fazer, o que não fazer. Você que é líder de igreja, você que é líder dos jovens desbravadores, que trabalha com adolescente, você que tem filho, você que tem neto, você sabe como lidar com essa situação? Você conseguiria fazer uma roda de conversa com os adolescentes e falar sobre esses temas com eles? Você sabe explicar porque Deus diz o que diz sobre a sexualidade humana? Se você não souber, venha à tarde, tá ok? Para poder aprender um pouquinho mais. Nós trabalhamos também com líderes, tá bom? Então, nós damos um treinamento para líderes que querem aprender. Temos um curso online que você faz esse curso. Nós nos reunimos uma vez por mês para poder tirar dúvidas, tudo online, tá bom? Então, dá para você fazer sem nenhum problema. Nós trabalhamos também com ciência, né? Então fazemos pesquisa na área da sexualidade humana para entregar um trabalho muito bom. Teremos nosso encontro nacional, tá? Todo ano nós temos encontro nacional. O nosso encontro esse ano será na cidade de Cotia, pertinho de São Paulo. Já está no site ali, como que você se inscreve, tá? Ali é um catre, né? Uma espécie de catre, eu sei, treinamento, dá para se hospedar lá. Então, depois você dá uma olhadinha no site, se você se interessar, nós vamos ficar 3 dias discutindo questões da sexualidade humana, tá bom? Vários palestrantes, vários workshops, momentos de união com todo mundo, né? O Dr. César Vasconcelos já confirmou a presença dele conosco. Então, é um momento tremendo para poder aprender, fazer uma imersão nesse tema, né? E poder salvar pessoas. Eu quero dizer para vocês algo muito importante: o único lugar no mundo onde as pessoas que lutam com questões da sexualidade, o único lugar no mundo onde as pessoas que lutam com questões da sua sexualidade vão encontrar as respostas certas é aqui.
é aqui, na igreja. E a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é: o que nós temos feito para auxiliar essas pessoas? Não sei se vocês sabem, mas quem tem atração pelo mesmo sexo se mata de 3 a 8 vezes mais. Por quê? Veio à tarde para poder entender mais. Nós temos vários adolescentes que estão pensando em tirar a vida porque têm atração pelo mesmo sexo. E ninguém escolhe sentir atração pelo mesmo sexo. Ninguém é louco de sofrer. Você saberia como aconselhar esse adolescente? E eu queria que vocês fizessem um exercício. Imaginem se vocês... Volta lá para a adolescência. Alguns vão ter que voltar alguns aninhos a mais aí, né? Outros só uns 2, 3. Volta lá para a sua adolescência. E se imagine na igreja. Daí todo mundo, seus colegas, começam a sentir atração heterossexual. E você começa a sentir atração por pessoas do teu mesmo sexo. A reflexão que eu gostaria de convidar vocês a fazer é: com quem você falaria? Você falaria com seus pais? Você buscaria o seu pastor? Essa dor, muitas pessoas dentro da igreja vivem. E não sabem com quem falar, com quem buscar ajuda. Esse ministério foi levantado por Deus porque ele é um ministério que busca salvar muitas pessoas que estão em sofrimento. Você que é pai e encontra um filho, uma filha que tem essa situação, que quer mudar o seu nome social, você sabe como lidar com essa questão? O que falar, o que não falar? Para não perder o seu filho, não perder a sua filha? Venha à tarde para poder ouvir mais. Tá bom? Vou aqui mais slide para frente, nós já estamos terminando. Então, se você quiser se interessar em ir lá fazer o curso com a gente, em novembro, tá? Vai ser aquele feriadão de novembro. Aproveita para poder aprender mais sobre esse tema. Está aqui o nosso site, amizadesverdadeiras.com.br. E nós temos também um livro, tá? Eu trouxe alguns desses livros para quem quiser adquirir, depois pode adquirir de outra forma também. Ou uma afetividade como a igreja pode acolher. Eu escrevi junto com o pastor Alisson, um pastor lá da Associação Paulistana, escrevemos a 4 mãos. É um livro que traz vários depoimentos de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, de pais, de mães. Está muito rico. O que fazer, o que não fazer como igreja, tá bom? Então, o pastor disse que vai sortear alguns no início da tarde, para quem vier, tá ok? Então, você não pode perder, né? Aqui só alguns números, eu coloquei em PDF, saiu um pouquinho da configuração. Eu falei 14, são 18, tá? Países que nós trabalhamos, países que nós atendemos. 153 pessoas com atração pelo mesmo sexo, que hoje fazem parte do ministério, são atendidas pelo ministério. Nós fazemos encontros semanais com essas pessoas. 379 pais que são atendidos pelo ministério do Brasil e do mundo também, né? E mais de 2.000 pessoas que já passaram pelo ministério e 18 grupos de WhatsApp para dar conta de tudo isso, tá bom? Então, alguns números aqui para vocês conhecerem melhor quem nós somos, né? E aí, essa parte mais científica, mais teórica, nós vamos entrar mais à tarde. E eu quero contar para vocês por que eu comecei esse ministério. Eu fui convidado lá em 2015... A forma como Deus conduziu e conduz todas as coisas, né? Eu tenho atração pelo mesmo sexo, nasci na igreja adventista, né? E passei a minha adolescência lutando com essa questão. Eu via vários amigos meus sentindo atração heterossexual, eu sentia atração pelo mesmo sexo. E tinha uma amiga na época que também tinha atração pelo mesmo sexo. A gente sempre chegava, quando chegava um pastor novo, quando chegava um líder novo, a gente corria para perguntar para ele, né? Será que você pode ajudar a gente? Como é que você pode fazer? E a gente ouviu de muitos pastores, o que é bom também, nós vamos orar por vocês. Né? A oração nunca é demais. Mas hoje, graças a esse ministério que Deus levantou, nós podemos oferecer muito mais.
não é? E aí eu faço uma pergunta para vocês para a gente terminar. Por que um adolescente, ele que tem atração pelo mesmo sexo, por que ele ficaria na igreja? Por qual motivo ele ficaria aqui, nessa igreja? Muitas vezes, ele vai ouvir de uma pessoa mal informada, de que ele é uma abominação. Muitas vezes ele vai ouvir de que se ele não se casar, ele não vai ser feliz. Vai ou não vai? Vai. Muitas vezes as pessoas vão perguntar para ele, por que você não namora? Você é bonito, você é bonita, tem tudo para conseguir um bom par, por que você não namora? Muitas vezes ele vai ouvir uma brincadeira, quem ainda é solteiro? Misericórdia. E ele vai se machucando. Então a pergunta é, por que ficar? Para quê? E aí, ele vai tomar 2 caminhos. Um dos caminhos é sair da igreja e se assumir. Nós temos vários estudos mostrando, que eu vou mostrar à tarde, vários estudos mostrando que se assumir não alivia em nada a dor. A ideação suicida continua extremamente alta. Ou ele vai para algum outro lugar que vai dizer para ele que tudo bem ele namorar alguém do mesmo sexo, desde que ele seja fiel a essa pessoa, desde que ele não seja promíscuo, desde que ele não tenha vários parceiros. Essa é a vontade de Deus? Não. Só que nós fomos levantados como igreja para salvar todas as pessoas. Amém? Nós estamos aqui para ser luz, para fazer a diferença e para termos um sentido pelo qual existir. Então, se você até hoje se distanciou desse tema ou não quer mexer com esse tema, pode ser que talvez você não encontrou o teu sentido ainda pelo qual você está aqui nessa manhã. E eu convido então a todos nós a fazermos uma reflexão. Para que e por que estamos aqui? Nós precisamos pedir para Deus para que nós amemos as pessoas. Jesus só se desviou daquele caminho e foi para Samaria porque ele amava aquela mulher, amém? Ele só veio a essa terra porque ele nos ama. E nós somos a única esperança que milhares de pessoas têm na luta contra a sua sexualidade, em questões da sua sexualidade. Nós somos uma luz e nós temos que brilhar. Meu desejo é que nós possamos brilhar juntos, conhecer mais sobre esse tema e salvar muitas pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos mais à tarde. Um grande abraço. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede.
Só vocês. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. O alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Existência, Pai. O Senhor viu algo de bom em nós e nos trouxe até aqui, na Tua casa.
nos transforma, nos torna mais semelhante a Ti, para que possamos fazer a diferença em um mundo que está lutando em escuridão. Que nós possamos Te conhecer mais, nós possamos Te amar mais, ser transformados por Ti e amar mais as pessoas também. Nos livra de todo mal, nos usa poderosamente. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.